Os Cavaleiros do Zodíaco CDZ Netflix 12 Casas. A polêmica adaptação de Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco em 3D na Netflix, dividiu opiniões na sua primeira temporada, que foi lançada a parte 1 e parte 2. E agora temos a segunda temporada lançada pela Crunchyroll. Ou seja, a Netflix perdeu a exclusividade sobre essa versão de Cavaleiros do Zodíaco, que na verdade é de propriedade da Toei. Mas então, será que essa temporada vai ser melhor do que as anteriores, que não agradou todo mundo? Bora então pro resumo desses dois episódios. Nesse episódio 1 de Cavaleiros Batalha do Santuário, temos a recapitulação do que aconteceu com Athena. Ela foi atingida por uma flecha que saía de um portal. Na cena seguinte vemos o Máscara da Morte, que foi enviado para matar o mestre ancião Doko. Segundo o Cavaleiro de Câncer, ele está seguindo as ordens do mestre do santuário. O Doko desvia do primeiro ataque e já é revelado que o Doko é o Cavaleiro de Libra. Máscara da Morte ataca com as ondas do inferno, mas o Mu aparece e salva o mestre ancião. O Mu se opõe ao Máscara da Morte, e o Máscara da Morte desiste de tentar matar o Doko nesse momento porque ele não conseguiria lutar contra dois Cavaleiros de Ouro. Se você se lembra da versão antiga de Cavaleiros do Zodíaco, vai se lembrar que o Shiryu estava com o Doko naquele momento e tentou protegê-lo antes do Mu chegar. Na cena seguinte vemos o cavaleiro que atingiu a Saori com a flecha, o Cavaleiro de Prata de Flecha, e ele revela que somente o mestre do santuário pode remover a flecha da Athena. O Cavaleiro de Prata ataca, mas é derrotado pelo Seiya. Seiya promete salvar a Saori e ela desconfia neles. Eles entram no portal que saiu o Cavaleiro de Prata. Temos uma bela visão do local onde ficam as 12 casas. Fica numa espécie de montanha e eles vão ter que passar por tudo aquilo, que é um pouco diferente do que a gente tinha no anime antigo, mas ficou interessante. Yoga explica sobre as 12 casas, e eles seguem levando a Saori para a primeira casa, a casa de Ares. Mu captura os Cavaleiros de Bronze com sua psicocinese, demonstrando um grande poder. Mu usa sua psicocinese para fazer uma cama de pedra para colocar a Saori em cima, e diz que não tem mais jeito porque ela foi atingida pela flecha que mata deuses. E ele quer deixar a Athena morrer em paz. Seiya diz que não desistiu, e o Mu diz que eles vão morrer mesmo que eles fujam dali, então ele vai dar um fim neles. E assim o Mu usa sua psicocinese para tentar matar os Cavaleiros de Bronze, dizendo que ninguém escapa dela. Mu acredita que a humanidade se livrará da profecia se a Athena morrer. Seiya pergunta por que ele acredita nisso, e Mu diz ter visto o futuro claramente. E resolve mostrar os Cavaleiros de Bronze. Só que pra gente não mostram nada desse futuro, a gente só vê as reações dos Cavaleiros de Bronze. Mu diz pra eles manterem os olhos bem abertos e verem. Pra que agredir? Não tem necessidade disso! Que por causa da derrota da Athena, a humanidade será destruída. Seiya não acredita, o Mu não tá nem aí e continua tentando matar eles. Até que a Saori interfere. Ela chega a se levantar, mesmo depois da flecha, e oferece sua vida em troca da paz. Porém, ela diz que o Mu deve ter dúvidas em relação à decisão do mestre, e que ela não vai morrer e vai salvar a humanidade. Por fim, ela pede que o Mu confie nela e nos Cavaleiros de Bronze. Enquanto isso, Seiya, com seu protagonismo, se livra da psicocinese. Seiya dá uma bronca no Mu. O Mu diz que ele é uma criança e acaba removendo a armadura de todos. E elas viram medalhinhas na mão do Mu. E ele resolve acreditar na Athena e nos outros. Então a Saori desmaia. Assim como na versão do anime antigo, o Mu resolve consertar as armaduras. Mu diz que eles não devem subestimar os outros Cavaleiros de Ouro e dá uma aula sobre o sétimo sentido. Em seguida, Seiya e os outros vão para a Casa de Touro. Eles são derrubados pelo Aldebaran e ele surge com a sua bela armadura de ouro. Aliás, as armaduras de ouro estão muito bonitas e é um destaque aqui nessa animação em 3D. Seiya tenta usar o meteoro de Pegasus para que os outros sigam o caminho, porém os ataques são repelidos e todos acabam caindo novamente. E esse primeiro episódio se encerra indicando que Seiya e Aldebaran se enfrentarão. Me corrija se eu estiver errado, mas a profecia da Athena não me parece fazer nenhum sentido, pois o mestre do santuário resolve matá-la porque tem uma profecia de que a Athena será derrotada e a humanidade vai sofrer com isso. Mas eu não me lembro de em nenhum momento dizerem que isso impediria o surgimento do Hades. E esse é o principal problema dessa adaptação, que fez inclusive com que o Mu enfrentasse os Cavaleiros de Bronze, porque na versão antiga do anime até dava ideia ali de que o Mu ia enfrentar eles, mas depois ele só revida o ataque do Shiryu e mostra que as armaduras estão danificadas e assim depois ele acaba consertando elas ali na primeira hora. Além da aula que ele dá sobre o sétimo sentido também, que acontece nessa nova versão. Apesar disso, eu gostei de ver o Mu usando a psicocinese, foi bem interessante. No segundo episódio, o Seiya começa a enfrentar o Aldebaran. Os ataques e os efeitos dessa luta até que são legais, e o que acontece na luta é bastante parecido com o que vemos lá no anime antigo. Porém, acontece um flashback, uma adaptação de algo que acontece só no mangá. Esse flashback mostra a bondade do mestre do santuário. No flashback, vemos Aldebaran visitando um cavaleiro que está bastante ferido e ele teme morrer e ir para o inferno.
E o nome desse soldado é Quasimodo. Na versão do mangá, era um senhor ali que vivia na vila em volta do santuário. E no anime, o personagem foi adaptado para um cavaleiro. O mestre do santuário conforta o cavaleiro e ele morre em paz. E Aldebaran exalta a qualidade do mestre do santuário, como se ele fosse praticamente um deus, que valoriza cada pessoa. Vimos um flashback também de uma reunião dos Cavaleiros de Ouro com o mestre do santuário. Vimos o mestre comunicando aos Cavaleiros de Ouro que ele fez um ritual para saber o futuro da Athena. Isso quando o Saori ainda era só um bebê. O mestre mostra a todos o futuro de Athena, que eles seriam derrotados por Poseidon e Hades também. E ele diz que eles sempre lutaram para proteger a humanidade e a Athena. Mas agora não é tão simples e por isso ele decidiu matar a Athena para impedir esse futuro dela. Só que mais uma vez não ficou claro por que matar a Athena ia resolver o problema da profecia, porque se o Hades e Poseidon surgirem, vai acontecer tudo igual, não é mesmo? Os Cavaleiros de Ouro ficam um pouco chocados, mas resolvem acatar essa ordem sem em nenhum momento pensar ou questionar o mestre. Ainda por cima segue com um papo furado de que não é garantia que eles vão vencer se matar a Athena, mas ele vai assumir toda a responsabilidade e vai lutar. E mais uma vez fica a pergunta, como assim vai ser mais vantajoso lutar sem uma deusa do seu lado? Não faz o menor sentido. Saímos do flashback e o Seiya pergunta, não deveríamos salvar os dois, tanto a Athena quanto a humanidade? Enfim, alguém aqui pensa, né? E o Aldebaran responde dizendo que é o mestre que decide. Eles seguem lutando e a luta, como eu falei, é bastante parecida com o que a gente tem no anime antigo. Embora se tenha diferença, já que essa animação 3D ela é mais corrida do que o anime antigo. O Seiya desperta o sétimo sentido após ter sofrido um ataque do Aldebaran e ficado sem seus sentidos. Acontece um flashback do treinamento dele com a Marin, porém ficou de fora a motivação do Seiya, que no anime antigo era tanto a Athena quanto saber se a Marin era sua irmã. Também ficaram de fora as estratégias que tanto Aldebaran como o Seiya vão desenvolvendo ao decorrer da batalha no anime antigo, tal como a análise e comparação do Seiya em relação à esgrima japonesa. O Seiya diz que vai quebrar o chifre do Aldebaran, e o Aldebaran diz que se Seiya conseguir fazer isso, ele admite a derrota. Seiya, já usando o seu sétimo sentido, consegue defender o grande chifre, e numa bela cena ele manda de volta. E assim como no anime antigo, a luta termina com Seiya cortando o chifre da armadura de ouro. Shiryu e os outros recobram a consciência, e aqui esqueceram de fazer com que o Shiryu parecesse cego, assim como tinha a diferença de coloração do olho dele lá no anime antigo. Aldebaran admite sua derrota. Como essa adaptação de Cavaleiros é corrida, Aldebaran resolve deixar os outros passar sem nenhuma resistência. Ao contrário do anime antigo, que Aldebaran só deixa passar o Seiya e faz os demais lutarem contra ele. Eles seguem pela Casa de Gêmeos. Porém, para a surpresa deles, eles não conseguem atravessar a casa, eles acabam aparecendo novamente no início. A cena corta e temos ali uma interação entre o Mu e o Aldebaran. O Aldebaran fala que ele perdeu para o Cavaleiro de Bronze, e o Mu diz que se o Aldebaran quisesse, ele teria acabado com o Seiya. Nessa nova versão, Aldebaran não diz nada, mas na versão do anime antigo ele dizia que não era bem assim. Na verdade, não é bem assim. O Mu fala que o Seiya e os outros vão ter dificuldades na Casa de Gêmeos, e mais uma hora se vai, enquanto o Seiya e os outros tentam passar pela Casa de Gêmeos. Eles acreditam que conseguiram atravessar, mas quando eles olham, eles acabam vendo duas Casas de Gêmeos. Ryoga dá a ideia que eles devem se dividir em grupos. Quando eles entram nas casas, acabam ouvindo a voz de alguém dizendo que eles nunca vão sair dali. Diante do Ryoga e da Shun, surge o suposto Cavaleiro de Gêmeos. E dessa forma se encerra o segundo episódio dessa temporada. Vou falar então dos pontos positivos dessa segunda temporada, ou temporada 3, não sei como é que vai ser na Netflix. A adaptação de Cavaleiros do Zodíaco Batalha do Santuário, as 12 casas, tá me parecendo mais fiel àquilo que a gente tinha no anime e também aí sobre o mangá. Eles estão usando o mangá como referência. Até então nem mencionaram o tal do Gurad, que é aquele personagem inventado que não tinha nada a ver. A animação também parece estar com maior seriedade, não tem tanto alívio cômico, ele não é tão bobo e infantil como a temporada anterior. Isso até esse segundo episódio, porque ainda tem chance deles fazerem besteira como fizeram lá na outra temporada, que pelo quarto episódio, se eu não me engano, da temporada 2 que eles falam, né, que é a parte 2, nós tivemos o Gurad de volta. Os cenários, as armaduras de ouros, os efeitos que a gente tem, as poeiras e raios, enfim,
Eu gostei bastante dessa animação nesse sentido, porém, os personagens em si, parece que falta melhores expressões faciais para passar mais emoção. Continua me lembrando aí séries da Barbie ou Ladybug, enfim, essas coisas que não eram tão bem feitas assim, mas isso em relação aos personagens mesmo. Essa versão é bem mais light que a versão antiga do anime, no sentido de que não temos sangue como a gente tinha lá na versão antiga, então você pode assistir tranquilamente com as crianças de hoje em dia. Eu acredito que se eu fosse criança e não tivesse referência do anime antigo, eu ia gostar dessa versão sem nenhum problema. Porém, não seria um anime marcante como foi Cavaleiros do Zodíaco para nós. Seria mais como aquele anime que você assiste porque tá esperando começar aquele anime que você realmente gosta. A meu ver, é uma animação esquecível e que não vai marcar uma geração. Meu lado adulto não tancou essa historinha da profecia da Athena. A ideia do anime antigo é muito melhor, pois o mestre do santuário acaba escondendo a verdade sobre Athena, dizendo que ela vive dentro do santuário. Na versão antiga, o roteiro é bem melhor do que esse novo. Por enquanto, essa segunda temporada tá melhor do que a anterior, mas eu, como fã raiz de Cavaleiros do Zodíaco, penso que essa versão é muito rasa ainda. Retiraram várias coisas, as coisas acontecem rápido demais, e o principal, não tem coração, não passa emoção às batalhas, falta aquela trilha sonora do anime antigo que era muito boa, principalmente quando o Seiya estava lutando, a gente tinha ali o tema do Pegasus, e isso fez falta na luta contra o Aldebaran. Sem falar que o Seiya nessa versão ele tem muito mais protagonismo, como você viu ali, ele conseguiu até sair da psicocinese do Cavaleiro de Ares. E o Shiryu ficou bastante apagado, ele não luta contra o Cavaleiro de Câncer e nem ataca o Mu nessa nova versão. O Ryoga até lidera um pouco algumas vezes, ele deu as instruções sobre as 12 casas e tudo mais, porém até agora os Cavaleiros de Bronze parece que só servem para acompanhar os seres, não estão fazendo muita coisa. Tá parecendo o grupo de pagode dos anos 90, em que um cantava e os outros ficavam ali fingindo que dançavam. Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, que na verdade é da Toei e agora tá na Crunchyroll, parece uma versão fast food de Cavaleiros do Zodíaco, ou uma versão feita por algoritmo, que entrega um ritmo mais rápido, faz um resumo de Cavaleiros do Zodíaco, e é como se o algoritmo tivesse algumas lacunas em relação à história e preenchesse com coisas aleatórias que não funcionam, tal como essa profecia da Athena. Essa nova versão é para agradar as pessoas que não têm paciência, que querem tudo muito rápido hoje em dia, porque a informação é muito rápida. Porém, o algoritmo, a inteligência artificial, não consegue entregar a mesma emoção. E é isso que falta para essa nova versão e que sobrava na versão antiga. Falta coração, falta emoção, falta alma. E você, o que está achando dessa segunda temporada, ou parte 3, enfim, temporada 3 de Cavaleiros do Zodíaco da Netflix? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou deixar na sugestão de vídeos finais, se você quiser dar uma olhada. Tem a crítica sobre a parte 2 lá da primeira temporada, ainda bem no início do canal, foi o primeiro vídeo aí que passou de 300 visualizações. Valeu e vejo você no próximo vídeo.